Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Esse é mais um momento nosso de reflexão. Dia 30 do 6, né? 30 de junho de 2022, às 18h08. Já escureceu. Tá uma noite razoavelmente fria, né? Pra quem é friorento que nem eu. Mas tá aceitável pra mim. E a reflexão de hoje, né? A proposta de hoje ainda permeia um pouco o assunto anterior em relação a, ao impacto, à influência que a gente causa, né? Então, a gente não tem noção, né? Não tem ideia. Acredito que a grande maioria não tem essa ideia, essa visão do quanto nós impactamos a vida do próximo. Vamos falar em relação ao ambiente familiar, igual foi dito. Como eu já disse, não tenho nenhuma formação em psicologia. O intuito aqui também não é discutir a questão de psicologia, nenhum estudo desse tipo acadêmico. É trazer reflexões e debates, né, que venham enriquecer a nossa mente e trazer futuros pensamentos em prol de uma evolução consciencial, né? Então, o assunto em si é esse impacto. Então vamos colocar uma questão comum, né? O ambiente familiar. A gente tem o tutor, né? Aquele que tem o papel na formação, na educação, na criação, né? De um novo ser que está iniciando a jornada no mundo físico, né? Independente de mãe, pai, independente do papel, né? Para a criança, esse papel é fundamental. Então, às vezes, não necessariamente o pai biológico, a mãe biológica, né? Mas quem está nesse papel tem uma função fundamental em relação à vivência dessa criança, né? Desse novo ser aí que está começando a jornada. E o quanto a gente reflete sobre esse impacto que é causado a ele, né? A ela, a este novo ser, né? Assim como a questão da imposição, que a gente discutiu no outro tema, que fala dos pontos negativos, né, deste impacto, né, a gente tem que refletir, né, o que podemos fazer para tornar impactos positivos. Né? Eu sei que não existe perfeição, né? Não existe uma vida isenta de problemas, momentos ruins, até porque aqui a proposta é essa, né? O enfrentamento de algumas situações, de obstáculos, o superar-se a cada dia, aprimorar, entender, evoluir, se conscientizar. Mas a questão em relação a quem já está mais maduro e tem esse papel da guarda, independente de ser diretamente, né? Porque uma pessoa mais velha normalmente vai impactar o mais novo de alguma forma, vai servir de exemplo, vai servir de ponto de referência. Às vezes a criança ela tem um ponto de referência num outro parente, né, da família. Essa referência, esse ponto, ele pode ser positivo ou negativo, né? Infelizmente ou felizmente, mas é o que ocorre. Então, se tratando daquilo que a gente pode causar, eu trago uma reflexão interessante. Por observação, eu constatei uma coisa bem interessante, que eu particularmente gosto de videogame, né, de jogos eletrônicos, e tem uma série de jogos
específica que eu gosto muito, né? Eu joguei desde o volume 1 até o volume 5 e criou assim uma sensação interessante até hoje, né? Aquela sensação de nostalgia, aquela felicidade em ouvir a música tema do jogo, em jogar um pouco novamente, né? E qual que é a reflexão disso? O que tem de bem interessante? O que esse jogo, essa série de jogos, ela impacta, né? Tão fortemente e diferente dos outros que, embora eu também goste, mas não traz o mesmo aspecto sentimental, a algo que foge da racionalidade. É que, enquanto eu jogava esses jogos, eu tinha a presença dos meus pais junto, né? No primeiro momento, embora eles tenham se separado também, não causou nenhum problema em relação a isso, mas o jogo em si traz a família, traz o pai e a mãe, né? E mais ativamente a minha mãe em relação aos jogos, porque depois eu continuei morando com ela, com visitas ao meu pai, né? Fluindo normalmente, bem tranquilo. Mas a ligação do jogo com o aspecto da mãe, olha que coisa assim, né? Que a gente fala, poxa, quem fica refletindo sobre isso? E é algo que parece pequeno, mas se torna bem grande, né? Bem complexo. E, no meu caso, um aspecto positivo, né? Um aspecto, uma relação, um vínculo, né? Então, não necessariamente que tenhamos que jogar jogos com os nossos filhos, né? Mas às vezes a pessoa realmente não gosta. Mas momentos que tragam esses aspectos que ligam no nosso inconsciente pontos de felicidade, pontos de satisfação, pontos positivos, né? Então, isso é muito impactante e isso não é racionalizado pela criança, pelo cérebro, né? O eu racional, aquele que acha que se entende, né? Não capta isso. Isso é mais sensível, isso é captado internamente, né? Por um outro eu que não fica tanto à luz no dia a dia, mas tem um peso bem considerável em relação ao ser, né? E essas camadas que vão sendo construídas de boas lembranças ou más lembranças vão influenciar esse ser, né, essa pessoa pela vida. Então, qual é o nosso impacto em relação ao que falamos, né? Ao que exigimos de quem ainda está aprendendo, né? De quem é mais novo, o que isso vai causar posteriormente, certo? Então a questão é, sejamos vigilantes em relação ao que nós falamos, apesar de que como a pessoa vai absorver ou como ela vai interpretar a nossa fala, a gente não tem exatamente o controle sobre isso, né? É um pouco complicado, mas e se tratando de uma pessoa bem mais nova, uma criança, devemos nos esforçar mais, né? Para que o objetivo do entendimento seja alcançado e não deixar nada vago em relação ao que se pretende passar. Tá? Isso nas questões mais objetivas, né? Agora, em relação às questões mais subjetivas, que são as atitudes, como nós agimos, como nós demonstramos carinho, ou no momento de raiva por alguma questão externa, né? Se conseguimos absorver aquilo no momento, né? Não impactar quem não tem nada a ver com a situação, muitas vezes. São trabalhos e processos que não é da noite para o dia, né? É algo que precisa ser bem pensado, haver uma reflexão, né, na mente em relação a isso, né? É um processo que dá trabalho, né? Assim como grande parte das atividades que temos que desempenhar nessa vida, né? O trabalho, ele é constante, tá? Portanto, tenha consciência no peso das suas ações. Ela não vai cair somente sobre você.
o peso das suas ações irá cair sobre outras pessoas, pois toda ação gera uma vibração, e essa vibração, essa ressonância, ela reverbera pelo espaço e impacta outros, e impacta todo o processo, de forma que a gente ainda não entende completamente, mas se a gente começar a pensar sobre o assunto, estudar um pouco, ler, né, a gente começa a ter uma noção desse impacto, né, dessa onda que se espalha, né? Então, a partir do momento que você causa esse impacto negativo, ele se torna duplamente, triplamente negativo, né? Porque você causou algo negativo, já conseguiu somar ali para você um débito. Isso afetou alguém, mais um débito para você. Este ato de afetar, né, essa repercussão causou algo talvez irreparável para essa pessoa, consequências, e dessa pessoa para outras. Então, no fim das contas, são vários danos. Claro, a sua conta, né, como precursor desse impacto, né, como iniciador desse impacto, ela vai ser maior, né? Vai ser um débito aí bem considerável, tá certo? Então, vamos refletir em relação às nossas ações, aos mais novos também, né? Pois eles vão absorver grande parte de boas lembranças que possivelmente trarão para a vida deles aspectos positivos em relação à sua visão de mundo, né? A como proceder, a como agir, as atitudes, certo? São as referências, né? As referências, elas fazem parte e ela forma. Claro que nada é estagnado, né? Todos temos a capacidade, o direito e até o dever, né, de promover a transformação pessoal. E também não cair naquela questão de vitimismo, né, em relação meu passado foi assim, eu vou ser assim e vou continuar assim. Isso também é um ponto que deve ser considerado, isso não faz nenhum sentido, né? Então vamos entender e nos colocar na responsabilidade, na maturidade. A maturidade, ela é muito importante, apesar de difícil, de aceitar, de ver o seu próprio erro e aceitar, mas com um amor a si mesmo, entender todo o processo e partir para a solução, para a reparação, para um desenvolvimento em prol de algo melhor, tá certo? Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer, né? Vamos pensar um pouco mais como nossas ações, nossas atitudes refletem nos outros, o que ela causa, o que ela marca, positivamente ou negativamente. Então, eu percebo em mim, as ações positivas, elas são bem marcadas e bem interessantes. Traz nostalgia, né? Eu agradeço a possibilidade de conseguir trabalhar bem as ações negativas. Não é perfeito, não é 100%. Eu tenho muito trabalho ainda a desenvolver em relação a isso. Mas eu já tenho consciência delas e sei que é importante o trabalho. Então eu agradeço a mais esse momento, a mais essa reflexão e que possamos nos reencontrar novamente. Até o próximo momento de reflexão e vamos pensar sobre o assunto.